Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos hoje o jogo entre Vasco e Corinthians e o Clube Paulista levou a melhor em pleno São Januário, 4-2 de virada, né? Duas vezes teve que buscar o empate, né? O Vasco abriu o placar e o Corinthians empatou. Aí o Vasco fez 2-1 e o Corinthians empatou e conseguiu a virada. Teve um lance muito polêmico entre o terceiro e o quarto gol do Corinthians, que foi um pênalti não marcado para o Vasco, foi um pênalti claro. Posição antinatural do braço, ampliando a área de contato, a bola bate primeiro no braço do que em qualquer outra parte do corpo e interfere na jogada. Para mim, um pênalti claríssimo que o VAR sequer interviu no lance, sequer cogitou chamar o juiz para a revisão. Né? É uma pena, porque assim, é uma lance que pode acabar virando capital, né? Porque vão acusar, obviamente, de interferência na luta contra o rebaixamento. A gente está falando de um jogo entre dois clubes que, assim, estão ali na parte de baixo da tabela. Em caso de vitória, por exemplo, o Vasco conseguiria passar o Corinthians e o Corinthians era jogado mais para baixo do campeonato. Então, assim, o Corinthians não estava numa situação muito confortável, veio de uma derrota de 5-1 e, assim, um 3-3 mudaria bastante a história da partida. A gente não sabe o que iria acontecer depois disso. Então, é aquela história. O pênalti vai ser muito comentado, porque se esse for o lance que decide aí o rebaixamento do Vasco nesse final, né, isso aí vai dar muito pano para manga. Mas a de se dizer, eu acho errado colocar só na conta do pênalti no marcado a derrota do Vasco. Porque assim, duas vezes à frente do placar e cedeu o empate nas duas vezes, leva virada também e perdeu oportunidades. Né? O Vasco não pode reclamar de falta de oportunidades dessa partida porque esteve liderando duas vezes e defensivamente foi muito mal. Até porque o Corinthians está longe de ser um ataque explosivo, criativo, né? Não, o Corinthians tem um ataque, ao meu ver, que até tem sido bem engessado e que tem falta de lideranças, de gente que vai lá buscar os gols. Não à toa, o Ângelo Romero está sendo o cara dos gols decisivos. Ele marca os 2 gols de empate do Corinthians hoje, ele é o grande destaque dessa atuação. O Gabriel Moscardo, que é um meia defensivo, vai lá e marca o gol da virada. Então, é uma situação curiosa, né? Porque, por exemplo, o Corinthians pagou, sei lá, acho que 20 milhões no Yuri Alberto em euros, né? E quem está decidindo as partidas é jogadores como o Ângelo Romero, o Gabriel Moscardo, chama muita atenção isso. E o fato é que o Vasco cedeu o empate 2 vezes, a virada, e agora está numa situação de enfrenta Bragantino e Grêmio nas últimas 2 rodadas. O Grêmio tem uma defesa terrível, mas ao mesmo tempo é um time que está à frente na tabela por um motivo. E o Bragantino é um time que pode não ter nenhum grande brilho individual, mas é um time, ao meu ver, que é muito bem treinado, muito bem organizado pelo Pedro Caixinha. A única esperança do Vasco é o Bragantino não estar lutando por mais nada, não está lutando pelo título, jogar de má vontade na última rodada, cumprir tabela. Mas não tem como garantir que isso vai acontecer. E o Grêmio, idem, né? Tipo, o Grêmio ainda tá lutando por algo no campeonato ainda. Então, sinceramente, esse é o tipo de situação em que mostra uma situação complicada pro Vasco, assim, o time tá mentalmente muito pressionado. E eu acho que, assim, o Ramon Dias, ele é um técnico que tem um impacto muito positivo no Vasco. Antes desse jogo era a 5ª melhor campanha do retorno. Então, assim, o Vasco no segundo turno é um time competitivo. Porém, é aquela história que chegou tarde, né? Se ele tivesse iniciado a temporada, sem dúvida, o Vasco não estaria lutando contra o rebaixamento. Poderia estar lutando até próximo do G6, quem sabe? Se é 5º lugar no retorno, quem sabe no primeiro turno não estivesse próximo desse nível. Mas é aquela história, herdou o time numa situação complicada e agora é isso, né? Tem 2 jogos muito grandes pela frente e se o Bahia empata ou vence com o São Paulo amanhã, dorme a 3ª rodada na zona de rebaixamento. Lanterna também não, né? Mas assim, na zona de rebaixamento, né? E é um campeonato cruel com algum time que foi rebaixado, porque 42 pontos é o que o Vasco tem atualmente, né? Eu acho que todos os rebaixamentos passados o Vasco não teve esses 42 pontos, não teve uma equipe como essa, e assim, cair logo no primeiro ano da SAF na primeira divisão seria desastroso. E o Corinthians afasta o fantasma do rebaixamento, né? É um time que, para mim, ficou muito aquém das expectativas nessa temporada, sai em branco, né? Tipo, assim, nem perto de conquistar um título chegou. Teve, obviamente, ali um momento de, acho que semifinal da Copa do Brasil, quartas da Sul-Americana, mas era um time que você não estava levando muita fé e otimismo, visto o nível de futebol apresentado. E o Brasileirão é péssimo comparado com o que foi nas temporadas passadas. Chegar na 36ª rodada com medo de ser rebaixado por um time que foi top 5 nos últimos 2
Brasileirão diz muito sobre o que é essa temporada do Corinthians. Não sei se vai ser melhor na próxima temporada, se o Mano Menezes desde o início vai conseguir montar uma equipe mais competitiva, mas fato é, o Corinthians afasta o fantasma do rebaixamento, mas é só o que tem para comemorar isso. Permanecer na primeira divisão, eu duvido que esse era o objetivo do clube a iniciar a temporada. As ambições eram maiores e é realmente frustrante a temporada, porém o rebaixamento parece agora um terror distante. Não dá para dizer que está salvo, porque ainda há pontos a serem disputados, mas dificilmente acho que o Corinthians cai com a situação agora aposta do Brasileirão e com esses 3 pontos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.